O mar parece que está sempre igual, né? Mas a forma como a gente interage com ele, isso sim mudou, e muito. Hoje vamos mergulhar fundo numa dessas viradas incríveis na história naval. Olhando para as fontes, claro. A nossa missão é entender a transição da vela para o vapor e da madeira para o aço dos couraçados. Que revolução foi essa, hein? Sim, aí é fundamental perceber que não foi só trocar uma peça por outra, sabe? Foi uma redefinição total do que significava ter poder no mar. Isso mudou estratégias, o equilíbrio entre os países, até a política global, forçando todo mundo a buscar novas bases de carvão pelo mundo. Foi uma transformação. Vamos começar pelo básico, pelo que parecia que nunca ia mudar. O navio à vela. Dominou por séculos. Dependia do vento, óbvio, mas o alcance era, nossa, quase infinito. Era parte da paisagem, né? Romântico até. Exato, uma imagem muito forte. Mas aí, chegou o vapor. E as primeiras tentativas, bom, não foram fáceis. Máquinas barulhentas, pouco eficientes. As marinhas de guerra olharam com muita desconfiança. Tinha o conservadorismo natural, né? E o custo. Imagina abandonar frotas inteiras. E ainda tinha o problema logístico do carvão. E as primeiras rodas de passa, aquelas laterais, eram um alvo fácil demais em combate e ainda atrapalhavam os canhões. Mas peraí, as fontes mostram que a marinha mercante, o pessoal do comércio, viu valor nisso bem antes, não é? Por quê? Exatamente, para eles, principalmente no transporte de passageiros, a regularidade era tudo. Não ficar dependendo do vento significava viagens com horários mais certos. Isso valia ouro. Tanto que já em 1838, navios como o Sirius e o Great Western fizeram a travessia do Atlântico só no vapor. Foi um marco. Mesmo que, bom, haja relatos que o Sirius teve que queimar móveis e até parte do mastro para ter combustível até o fim. Queimar a mobília? Que loucura! Isso mostra a vontade de fazer acontecer. Mas e as marinhas de guerra? O que fez elas mudarem de ideia? Olha, foram duas coisas principais, duas inovações cruciais. Primeiro, a hélice, lá por 1836. Substituiu as rodas de pás, que eram muito vulneráveis. E segundo, a ideia de instalar as máquinas abaixo da linha d'água. Para proteger. Ah, claro, para proteger do fogo inimigo. Faz todo sentido, isso. Aí navios como o francês Napoleão, em 1850, e o inglês Agamemnon, um pouco depois, mostraram que dava para ter navios de guerra a hélice, mais seguros, mais eficazes. O caminho era esse. E quase junto com isso veio outra revolução, o ferro e a blindagem. A Guerra da Crimeia, ali nos anos 1850, parece ter sido importante para isso, certo? Com certeza. Foi um teste em campo real. Os franceses usaram umas baterias flutuantes, basicamente barcaças com blindagem de ferro e canhões pesados. E elas aguentaram o bombardeio russo de um jeito impressionante. Aquilo acendeu um alerta geral. Entendi. E daí para os couraçados foi um pulo. Foi rápido. Logo depois veio o Gloire francês, em 1859, que ainda tinha casco de madeira, mas coberto com placas de ferro. E aí o Warrior britânico, em 1860, já com casco todo de ferro. Eram os gigantes tecnológicos da época. A corrida tinha começado. E o momento decisivo, aquele que realmente virou a página. Esse foi, sem dúvida, na Guerra Civil Americana, a Batalha de Hampton Roads, em 1862. O combate entre o Monitor, com aquela torre giratória inovadora, e o Virginia, que era o antigo Merrimack, reconstruído como couraçado pelos confederados. Aquilo foi um choque. Imagino. De um dia para o outro, ficou claro para todo mundo. Navio de guerra de madeira, acabou. O couraçado blindado era o futuro. Não tinha mais volta. E o Brasil nessa história toda? A nossa Marinha Imperial, como ela reagiu a essas mudanças todas? Olha, acompanhou sim. O Brasil não ficou para trás. Tivemos navios a vapor bem cedo, tipo a barca Correio Imperial, já em 1825, e o primeiro navio de combate a vapor mesmo, a fragata Dom Afonso, em 1847. Então já havia uma experiência prévia. Sim, mas foi a Guerra do Paraguai, que começou em 1864, que realmente forçou a barra. As defesas paraguaias nos rios eram fortes. Para passar por elas, o Brasil precisava de navios blindados. E aí o país se mexeu. Construiu alguns couraçados aqui mesmo no Arsenal de Marinha do Rio, como o Brasil, de 1864, e encomendou outros mais potentes lá fora também. E a famosa Batalha do Riachuelo?
Onde ela se encaixa nisso? Riachuelo, em 1865, é muito interessante. Foi, de certa forma, o fim de uma era e o começo de outra aqui. Foi a última grande batalha com navios de madeira no Brasil. E, ao mesmo tempo, foi a primeira grande batalha fluvial no mundo só com navios a vapor. Embora, curiosamente, eles ainda tivessem mastros, talvez por segurança ou costume, né? Que interessante essa dualidade. E nesse mesmo período, no fim do século XIX, outra coisa começava a surgir, mais silenciosa: o submarino. Protótipos como o Holland já mostravam o potencial de ataques por baixo d'água. Era mais uma camada de complexidade chegando. É impressionante pensar nisso. Em poucas décadas, tipo uns 30, 40 anos, séculos de tradição naval, da vela, da madora, foram varridos. O vapor e o ferro mudaram os navios, claro, mas mudaram o jogo de poder no mar inteiro, fundamentalmente. Exatamente. E essa história toda, essa revolução que a gente discutiu com base nas fontes, nos deixa pensando, né? Será que hoje, com inteligência artificial entrando em tudo, com drones navais, guerra cibernética, será que a gente não está bem no meio de uma transformação tão grande quanto aquela? Uma nova revolução no poder naval acontecendo agora? Fica aí a reflexão.